A fábula da luta pela restauração do IRT em Angola, a história de um povo unido contra a opressão tributária. A fábula de hoje começa com um país rico em recursos e próspero chamado Angola, onde as pessoas viviam em harmonia e trabalhavam juntas para construir um futuro melhor. No entanto, havia um pequeno grupo de pessoas no poder que desejavam apenas enriquecer a si mesmas, sem se importar com as consequências para o povo, e assim, eles alteraram o Código de Imposto de Rendimento de Trabalho, dizendo que era necessário para equilibrar as finanças e aumentar a equidade no país, mas o povo sabia que esta alteração só beneficiaria os ricos e poderosos, enquanto os trabalhadores e as pessoas comuns seriam sacrificados, e assim as pessoas se levantaram e lutaram contra esse imposto injusto, com muitos deixando suas casas e suas famílias para protestar nas ruas e nas praças. A verdade é que a alteração do IRT foi uma péssima ideia para Angola, um país com pobreza extrema. O povo dizia que não deveríamos estar a copiar todas as leis de Portugal e suas estratégias, pois, antes da alteração do IRT, uma pessoa trabalhadora poderia empregar em média 5 pessoas em sua casa, como jardineiros, babás, domésticas, etc. Com a alteração do IRT, essas pessoas foram as mais sacrificadas e o governo estava apenas a ver o bolo no bolso do trabalhador e a ganância de enriquecimento ilícito, e penalizando assim o elo mais fraco. O governo esqueceu que a maioria das pessoas trabalhavam em empregos informais, onde não havia segurança no emprego ou benefícios sociais. Estas pessoas conseguiam se virar e sustentar suas famílias, graças às pequenas economias domésticas e à ajuda mútua entre vizinhos e parentes. Mas, desde agosto de 2019 que o governo decidiu mudar as regras do jogo e introduzir a alteração do Imposto do Rendimento do Trabalho, IRT, alegando na altura para fintar o cidadão que era para equilibrar as finanças e aumentar a equidade no país. Infelizmente a ideia nunca foi executada neste sentido. As consequências foram desastrosas para as pessoas. A nova alteração inicialmente propunha que os trabalhadores com salários inferiores a 34.000 kwanzas ficariam isentos. Por outro lado, todos os outros teriam que pagar um imposto cada vez maior ao longo dos próximos anos. Isso significou que muitos trabalhadores precisaram pagar mais impostos, o que significou menos dinheiro para sustentar suas famílias ou manter trabalhadores em suas casas ou até mesmo ajudar os mais próximos. O imposto também significou que as pequenas economias domésticas foram destruídas, pois as pessoas não podiam mais empregar seus vizinhos e parentes para ajudá-los a cuidar de suas casas e jardins. Com o imposto, as pessoas que antes podiam empregar outras, agora não podiam mais fazê-lo, pois não tinham como arcar com os custos adicionais. Isso levou a um aumento da pobreza extrema, com muitas pessoas vivendo em contentores, meninos de rua e mães mendigando. Com tudo isso, os cidadãos começaram a se rebelar contra a decisão do governo, exigindo que a alteração do IRT fosse abolida e que as condições iniciais antes da alteração de agosto de 2019 fossem restauradas. O povo argumentava que o país ainda não estava maduro o suficiente para introduzir esse tipo de imposto e que era preciso deixar que as pequenas pessoas ajudassem os mais necessitados. Todos eles unidos e com força, diziam que é hora de o governo ouvir o povo e abolir este imposto injusto. Não podemos permitir que as políticas de um país rico sejam impostas a um país pobre sem considerar as consequências. Devemos voltar ao sistema anterior, onde as pessoas tinham a oportunidade de empregar outras pessoas e ajudar a combater a pobreza extrema. Diziam com uma forte crença que juntos podemos mudar as coisas e criar um futuro melhor para todos. O governo se recusou a ouvir as reivindicações do povo e manteve o imposto em vigor. Isso levou a uma crescente insatisfação e descontentamento entre a população, que se uniu para lutar contra a injustiça e exigir mudanças. Assim, a luta pela restauração do IRT se transformou em uma verdadeira batalha entre o povo e o governo, com as pessoas se unindo em protestos pacíficos e manifestações, e o governo usando todos os meios possíveis para reprimir a rebelião. No final, após muita luta e muita pressão, o governo finalmente cedeu e decidiu restaurar o IRT. A luta foi difícil e dolorosa, com o governo usando todos os meios possíveis para reprimir a rebelião, mas o povo não desistiu. Eles continuaram lutando, mesmo quando tudo parecia perdido, e finalmente, após muita luta e muita pressão, o governo cedeu e decidiu abolir o IRT. E assim, a fábula termina com a vitória do povo sobre a opressão e a injustiça. Mas a história não termina aqui, pois essa luta foi apenas o começo de uma jornada mais longa e árdua para alcançar a verdadeira justiça e equidade no país, e o povo de Angola continuará lutando, unido e determinado, até que todos possam viver em paz e prosperidade.